Bem, turma, boa tarde. Nós vamos trabalhar agora o predicado verbal, tá bom? Para a gente estar finalizando essa análise aí desse tipo de sintagma, certo? O predicado verbal ele apresenta apresenta mais características em relação ao predicado nominal. Já que no nominal a gente consegue encontrar dois elementos específicos, que é o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Nós vimos também o predicado verbo nominal e nele a gente vai poder encontrar todos os elementos que estão no predicado nominal e no verbal. E agora nós vamos conhecer quais são esses elementos que estão enquadrados dentro desse predicado verbal, tá bom? Nós vamos trabalhar primeiro o verbo intransitivo. Não é um verbo complexo de se identificar, tá bom? A gente precisa ver qual é o sentido do verbo, qual é a necessidade que ele tem dentro dessa oração. No caso do intransitivo, o que vai ser bem simples é que a gente vai perceber que ele é um verbo que não que não existe nenhuma necessidade de complementação desse verbo, né? Ele não exige a presença de um objeto, ele não exige a presença de nenhum termo que possa funcionar como complemento dele. Ele pode até sim vir acompanhado de um termo, né, ou de uma expressão, que é comumente os adjuntos adverbiais, tá? Mas esse adjunto adverbial, como o próprio nome adjunto já diz, ele não é um termo essencial, ele não é um termo, vamos dizer assim, obrigatório, principal, complementar, tá bom? Ele pode aparecer, mas ele também pode ser retirado dessa oração sem problema algum, tá bom? Nós temos aí um exemplo bem simples, tá? Depois nós vamos trabalhar dentro das atividades com exemplos mais complexos para a gente poder estar exercitando e identificando como esse verbo pode aparecer. Mas aí nós temos Pedro caiu, né? Sujeito é Pedro, sujeito simples. A palavra caiu, né? O verbo caiu é um verbo intransitivo, porque quando a gente observa esse verbo, a ação desse verbo ela é totalmente completa. Então, se ele é totalmente completa, eu não preciso, obviamente, de nenhum complemento, tá bom? E aí isso é que ele faz com que seja classificado como verbo intransitivo, porque não existe a presença de um objeto, tá bom? E, como eu falei, pode até vir elementos associados a esse verbo, mas não funcionam como elementos obrigatórios. Por exemplo, eu poderia colocar Pedro caiu no buraco, certo? Então, Pedro caiu no buraco. Esse no buraco aí, ó, no buraco, vai ficar muito bonito aí, viu? Mas depois vocês vão entender. Buraco, bora lá. Esse é até bom pra gente treinar a caligrafia. Buraco. Olha só. Então, Pedro caiu no buraco. Pronto, deu para entender aí, né? O importante é o som. Pedro caiu no buraco. Esse aqui, ó, ele pode vir associado ao verbo, mas não é um termo obrigatório. Aqui vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então, como a gente viu, ele pode sim ser... ele pode sim estar na oração, mas eu também posso tirar sem problema algum e não vai trazer nenhum prejuízo, tá? Então, essa é a intenção do verbo intransitivo, é ter um sentido totalmente completo para que não haja necessidade de nenhum outro termo para que ele tenha esse sentido. Ok? Então, o verbo intransitivo não exige objeto, como nós já vimos. Esse prefixozinho aqui, ó, in, tá bom? Voltando aqui. Esse prefixozinho aqui, in, tem a ideia de não. Então, não exige complemento, tá bom? Então, a ação não transita, melhor dizendo, para outras palavras, tá? Acredito que ficou claro. Vamos para o verbo intransitivo. Esse verbo intransitivo... ele, ao contrário do intransitivo, ele já vai provocar a necessidade de uma complementação. Vamos ver aqui o exemplo. Cristina tem uma bicicleta. Pronto, quem é o verbo? Eu vou logo para o verbo, né? Que eu gosto sempre de identificar logo o verbo. Eu acredito que quando a gente encontra o verbo dentro da oração, tudo fica mais simples. Mas vamos lá, passo a passo. Sujeito simples, Cristina... Nós temos aí o núcleo do sujeito, é o próprio Cristina. Predicado verbal tem uma bicicleta. Só lembrando que o predicado verbal é aquele onde o verbo pratica uma ação, né, que é representado por verbos significativos, né, e melhor, que tem a presença de verbos significativos. Aí nós temos aí o verbo transitivo tem,
que é o núcleo do predicado verbal, que a gente sabe que no predicado verbal o núcleo é o próprio verbo. E recordando que no predicado nominal o núcleo é o predicativo do sujeito, o nome, tá? E aí nós temos o objeto, tem, né? Certo, beleza. Mas quando eu digo tem, eu sempre vou sentir a necessidade de completar esse verbo. Poxa, tem, mas tem o quê? Então é a partir daí, dessa necessidade que eu vou sentir, que eu vou perceber que esse verbo precisa de uma complementação. E aí é onde vem os complementos verbais, que no caso aqui nós estamos vendo o objeto, que é uma bicicleta. Então o complemento desse verbo aqui é chamado de objeto, tá? Aí nós temos aqui o verbo tem, ele é um verbo transitivo. Então, pelo contexto aqui, pela leitura da oração, pela leitura do verbo, nós percebemos que ele exige a presença de um objeto, que nós já vimos aqui, né? O objeto, uma bicicleta, ok? Ou seja, esse objeto aqui ele vai ser representado por um substantivo, por um pronome substantivo, que nós já vimos o que é o pronome substantivo lá na aula de predicado nominal, tá bom? Mas só relembrando, o pronome substantivo é o pronome que substitui o nome, tá? Ele vai ser chamado de pronome substantivo ou uma palavra substantivada também, tá? Então, esse verbo aqui, no caso do verbo tem, ele vai exigir a presença de um objeto, de um complemento. E esse objeto vai ser representado exatamente por esses elementos aqui, substantivo, pronome substantivo, palavra substantivada, que vai completar o sentido do verbo, tá bom? Aí, quem tem alguma coisa, né? Então, essa alguma coisa aqui, tá bom? Essa alguma coisa aqui, ó, é que vai ser a resposta para o verbo. Quem tem o quê? Tem alguma coisa. O que ele tem? Uma bicicleta. Então, uma bicicleta é a resposta para esse verbo aqui, ó, porque ele vai fazer uma pergunta, então eu preciso saber, tá? E aí nós temos o verbo transitivo. Pelo exemplo, a gente já percebeu que ele exige um objeto, ele exige um complemento, né? Então a ação transita para outras palavras, ou seja, a ação vai provocar a necessidade de uma complementação, beleza? Vamos lá. O verbo transitivo, ele vai ser classificado, né, em 3 tipos. Nós temos o verbo transitivo direto, nós temos o transitivo indireto e nós temos aquele que vai exercer as 2 funções ao mesmo tempo. Vamos pelos exemplos, ver se fica mais simples. No verbo transitivo direto, nós temos aqui um exemplo. Eu li o romance. Mas vamos lá, é sempre bom a gente fazer essa análise aqui, turma, porque é uma forma de exercitar a análise sintática, tá bom? Então, são com frases simples? São, mas porque o foco aqui são elementos específicos, tá bom? Mas é sempre bom a gente pegar uma oração e fazer essa análise sintática, porque de qualquer forma a gente vai exercitando, vai praticando a classificação dos elementos da oração. Então, nós temos aqui eu li o romance, é um sujeito simples. O verbo, o predicado é li o romance, o verbo é li, aí eu vou e faço a pergunta, li, eu li, pronto. Chegar assim do nada para vocês e dizer assim, eu li, né? Conhecendo bem vocês vão automaticamente perguntar o quê, né? Pela curiosidade, ela vai levar essa curiosidade vai levar uma pergunta para o verbo. Então, leu o que, professora? Eu li, aí aqui, um romance, né? Ou o romance. Então, esse o romance aqui responde quem? A pergunta que o verbo faz, tá certo? Então, esse o romance eu vou chamar de quê? Objeto direto. Aí eu sempre gosto de dizer, um pé de laranja não dá manga. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, obviamente que eu vou ter um objeto direto. Tá certo? Então, não tem como eu ter um tipo de verbo transitivo direto, só direto, e ele ter um outro tipo de objeto. Não vai ter como isso acontecer, tá bom? Então, o verbo transitivo direto, a definição é que é aquele que exige um complemento, e esse complemento é chamado de objeto direto, e sempre que eu fizer a pergunta para esse verbo aqui, vocês vão perceber que não tem
preposição. Aí, se tiver dúvida no que é preposição, dá uma buscada lá, vê quais são os tipos de preposições. E aí, vou logo dizendo que as mais comuns para essas situações aqui é em, de, tá bom? São os que aparecem com mais frequência. Ok? Vamos lá. Verbo transitivo indireto. Nós temos aqui um outro exemplo. Eles acreditam em fantasmas. Eles acreditam, ó, nós temos sujeito simples, tá bem aqui assim, bem especificado. Se, eu vou deixar uma perguntinha aí para vocês. Se não tivesse o pronome eles, nós teríamos um sujeito simples ou um sujeito indeterminado? Depois vocês me respondam aí lá no grupo, tá bom? Então, nós temos o núcleo do sujeito eles, o predicado verbal é acreditam em fantasma, o verbo transitivo é acreditam. Aí entra a curiosidade. Acreditam em quê? Então, eu já sei que esse verbo provoca uma pergunta. Eu já sei que esse verbo exige um complemento, tá? Então, eu vou querer saber no que eles acreditam. E aí vem o segredinho. Eles acreditam em quê? Lembra que eu disse para vocês que as preposições mais comuns nesses casos aqui é o de e o em? Pronto, tá aqui. Então, a pergunta que o verbo faz é essa. Acredita em quê? Em fantasmas, tá aqui, ó. É a resposta do verbo, tá bom? Então, nós temos aqui o complemento do verbo. No caso dessa pergunta, que foi diferente dessa daqui, ó, eu só perguntei o quê. O é artigo. Aqui eu perguntei em quê. Em é preposição. Então, eu já sei que quando eu tenho uma pergunta, esse verbo aqui faz uma pergunta e essa pergunta ela é iniciada por preposição e a preposição mais comum é de e em, então eu já devo ficar atenta que esse verbo aqui pode, certo, apresentar a análise de verbo transitivo indireto. Tá? Então, nós temos aqui o predicado verbal acredita em fantasmas, o verbo é transitivo indireto, porque eu já sei, né? Porque ele faz uma perguntinha e essa pergunta vem acompanhada da preposição em. E a resposta desse verbo, acreditam, tá aqui a resposta. É chamado de quê? Objeto indireto, que é o complemento verbal, tá? Então, o verbo transitivo indireto é aquele que exige um complemento, mas não é qualquer complemento, certo? Esse complemento é chamado de objeto indireto e o detalhe, ele vem ligado ao verbo por uma preposição, que comumente é quem? A preposição de e em, tá ok? Vamos lá. As preposições em análise, né, quando nós fazemos análise sintática, elas servem para unir palavras entre si, são chamadas de conectivos. Isso aí é só para a gente resgatar um pouquinho na memória o que são essas preposições, tá bom? Elas têm a função de conectivos porque elas ligam elementos. E no caso da análise sintática, ela vai ligar palavras. No caso das conjunções, a gente lembra que elas ligam orações e as preposições ligam palavras entre si, tá bom? No caso do verbo transitivo indireto, a preposição liga o verbo ao objeto indireto. Então, reforça a ideia de que ela liga palavras, tá bom? Independente de qual classe gramatical essas palavras sejam. O importante é a gente lembrar que a preposição em e de, que foram as que são apresentadas como mais incidentes dentro desse tipo de análise, elas estão aqui para ligar o verbo transitivo indireto ao seu objeto indireto. Lembrando, verbo transitivo indireto vai dar o quê? Objeto indireto, certo? Vamos para mais um exemplo. Nós temos aqui, o rapaz emprestou estes livros a um colega. Observem aqui, turma. Nós temos o sujeito, o rapaz, o núcleo é só rapaz, o sujeito é o rapaz, o núcleo é rapaz. Agora, olhem o verbo. Esse verbo, vou mudar bem aqui assim a cor do meu ponteiro, viu? Que eu sou... Cadê, gente? Não sei. Cor da tinta, beleza... Vermelho, né? Bora lá. Olhem só, o rapaz emprestou, olha esse verbo aqui, turma. Emprestou, qual é a pergunta que eu faço? Emprestou o quê? Não é a pergunta que eu vou fazer? Então, quando eu faço o quê, eu lembro lá do verbo transitivo direto. Eu encontro essa resposta dentro da oração? Observem aí, o rapaz emprestou.
O quê? O que ele emprestou, turma? Não foi estes livros? Não foi? Dentro da oração, ó, a gente pega exatamente como está aqui na oração, tá bom? Ele emprestou o quê? O quê? Estes livros, certo? Agora, essa oração não acabou, tá certo? Essa oração, meninos, não acabou. Então, o que eu vou perceber aí, ó? O rapaz emprestou o quê? Estes livros. Estes livros não é a resposta à pergunta o quê? Então, eu já sei que estes livros vai exercer a função de objeto direto, tá certo? Agora, a oração não terminou, ainda tem uma expressão para ser analisada. A um colega. Essa expressão vai responder que pergunta? O rapaz emprestou a quem? Ou para quem? Esse azinho é preposição, ou para, né? É preposição, que é outra incidência também, tá bom? Não descartando, a gente falou do de e em, mas o a e o para, eles também aparecem, tá bom? Nós não estamos limitando aqui as preposições. Estamos apenas fazendo referência das que aparecem com maior frequência. Então, o rapaz emprestou o quê? Estes livros. A quem? A um colega. Olha bem aqui assim a preposição, ó. Tá bem aqui, ó. Emprestou a quem? Ou emprestou para quem? Para um colega. Então, esse verbo, ele vai fazer dois questionamentos. Ele vai exigir dois complementos. É onde nós chegamos aqui, ó. O verbo, ele é transitivo direto e é transitivo indireto. Emprestou, objeto direto. Emprestou o quê? Estes livros. Emprestou a quem? A um colega. Então, a um colega vai ser o quê? Objeto indireto. Quem foi a preposição? O a, que é o conectivo, né? Que a gente chamou ainda há pouco. Tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando for analisar uma oração, que todos os elementos da oração têm uma função. Tá? Então, eu preciso sempre observar, todos os termos precisam ser analisados. Então, eu vou olhar para a oração e eu vou tentar desenvolver a função de cada termo dentro dessa oração. E isso eu vou fazer questionando mesmo. É por isso que eu sempre, quando leio uma oração, vou fazer análise, eu sempre vou direto para o verbo, porque o verbo ele vai me dizer muitas outras coisas. Ele vai me dizer quem é o sujeito, ele vai me dizer se exige complemento, ele vai me dizer se tem complemento, onde é que esses complementos estão, se estão após, se estão antes, tá certo? Qual é a pergunta que eu vou fazer para esse verbo para poder eu conseguir encontrar o complemento verbal. Então, o verbo é a palavrinha-chave da oração. Isso na minha concepção, tá bom? Cada um faz sua análise da forma que achar melhor. O importante é estar correto. Vamos seguindo. Verbo transitivo direto e indireto, né? Como nós já vimos pelo exemplo, é aquele que pede dois objetos. Um objeto direto, ó, sem preposição, tá certo? Vou aqui atrás do meu ponteiro de novo, marcador, e vou mudar a cor, tá? Deixa eu ver qual é a cor agora. Vamos botar essa daqui. Ó, o objeto direto, ele exige complemento sem preposição. Aí nós temos também um objeto indireto. Esse objeto indireto já vem com preposição, tá? Então, se a dúvida for o que é preposição, esse aí tá resolvido, porque é só a gente correr na gramática, dar uma pesquisada e a gente vai perceber que tem uma listinha lá que ela é bem fácil de ser memorizada, tá bom? Então, observando pelos exemplos, a gente vai perceber que três preposições são as que aparecem com maior frequência, que é o em, o de e o a. E o a pode ser o para também, né? Que dependendo da forma que foi escrita, os dois vão ter o mesmo sentido, né? O mesmo valor. Então, o verbo é o elemento essencial do predicado verbal. A gente já sabe que no predicado verbal o núcleo é o próprio verbo, tá bom? E classifica-se de acordo com a predicação verbal. Ele vai se classificar em esse predicado verbal. Vai se classificar em quê? Em verbo intransitivo, que nós já vimos, tá? Já vimos que é aquele que não exige complemento, não exige objeto, tá aqui. E nós vimos também o verbo transitivo, que a gente já viu que ele é o que exige complemento.
tá bom? Ele exige complemento e ele vai ser classificado em 3 tipos, né? Aqui é só um resuminho básico. Direto, indireto, direto, indireto. Direto, complemento sem preposição. Indireto, complemento com preposição. Direto, indireto, vai vir na ordenzinha aí, ó, na sequência. Quando eu digo ordem, não é porque primeiro vai vir o direto, depois o indireto, não. Essa ordem aí não existe, tá bom? A ordem que eu digo é assim, ó. Direto, exige o objeto direto, ou seja, sem preposição, tem complemento sem preposição. E, ao mesmo tempo, ele vai também exigir um complemento indireto, que é aquele que exige preposição, tá, turma? Vamos seguindo. Agora vamos para os complementos verbais. Se nós trabalhamos o verbo transitivo, então nós precisamos também destacar quem são os complementos verbais de forma bem específica, tá? O objeto direto, ele é o complemento verbal do verbo transitivo direto, tá bom? Precisamente. É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, sem a presença obrigatória de preposições. Aqui é só para reforçar, tá bom? Mas a gente já citou isso lá no slide anterior. Agora vamos para os exemplos. São exemplos bem simples, porque assim eu acredito que fica mais fácil da gente poder perceber a presença desses elementos aqui. Os cientistas observam a Terra. Sujeito, os cientistas. Verbo, observam. Quem observa, observa alguma coisa. Então, alguma coisa ou o quê? Quem é o objeto direto? A Terra, né? Ficou repetido aqui, mas não tem problema não. Observa o quê? A Terra. Tá aqui, ó. Tá? Vamos aqui. Então, quem observou, observou alguma coisa. E no caso, ele observou a Terra. A pergunta é feita e nós temos como resposta o objeto direto. Outro exemplo. O rapaz beija a namorada. Quem beija, beija alguém. Alguma coisa. Porque às vezes a pessoa está solitária, vai beijar a parede, beija, não sei, a laranja, sei lá o que. Não é vocês aí que são adolescentes é que sabem. Tá? Então, o rapaz beija a namorada. Quem beija, beija alguém. Beijou quem? A namorada. Beijou o namorado. Não sei, né? A escolha de vocês. Tá bom? E aí nós temos aqui o objeto direto, é a palavra, ou pode ser expressa por mais de uma palavra, né? Não importa. Que responde à pergunta o que ou quem. Observem que aqui, ó, ele não vem com preposição, tá bom, turma? Então, as perguntas que eu faço para o verbo transitivo direto é o que ou quem, tá bom? Feitas após o verbo transitivo direto. Isso aí nós já comentamos bastante anteriormente. E vamos para o objeto indireto, que eu já sei que é o termo que completa o sentido do verbo intransitivo e, obrigatoriamente, ele vem ligado, né, ao verbo por meio de uma preposição. Vamos aos exemplos. O ministro renunciou a seu cargo. Tenham cuidado com esse azinho aqui, ó. Porque o a, ele vai apresentar várias funções. O a pode ser artigo, o a pode ser pronome, o a pode ser preposição, tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando é que esse a aí vai exercer a função de preposição aqui, ó. Tá bom? Quando ele puder ser substituído pelo para, né? Eu já sei, com certeza que é uma preposição. Mas nem sempre isso vai acontecer, tá bom? É só uma táticazinha que a gente utiliza para facilitar. Mas isso não quer dizer que em todas as situações vai dar certo. Por exemplo, aí, ó. O ministro renunciou a seu cargo. Isso não daria certo se eu colocasse o para, tá bom? Mas a pergunta vem o quê? Não é renunciou o quê? Ele renunciou a quê? Certo? A quê? Então, a gente precisa ter cuidado aí, a gente vai perceber, a gente vai estudar regência verbal e a gente vai olhar o sentido dos verbos. E aí, vocês vão perceber um pouquinho melhor, né? Vai dar para entender um pouco melhor que o sentido do verbo influencia bastante na transitividade verbal dele, tá certo? Então, aí a pergunta aparentemente seria o quê? Renunciou o quê? Né? Mas aí, pela contextualização, ele renunciou a seu cargo. Então, aí ele faz uma exigência e faz uma pergunta acompanhada de preposição, que nós vamos ter automaticamente um objeto indireto. Aí nós temos, eu não duvido de suas palavras, tá aqui a famosazinha, né, duvida de quê? Tá aqui, a pergunta mais comum a um verbo transitivo indireto.
tá? E automaticamente nós vamos ter como resposta de suas palavras, que vai exercer a função de quê? Objeto indireto, tá? Então, objeto indireto é a palavra ou palavras, que a gente pode perceber aqui, ó, que ele é formado por mais de uma palavra. Agora, só um detalhe, turma, é assim, ó. Se eu perguntar quem é o núcleo desse objeto aqui, ó. Quem é o núcleo? Cargo. Quem é o núcleo? Palavras. Então, o núcleo sempre é a palavra mais importante, independente de ser do sujeito, do predicado, do objeto, do predicativo, tá bom? É a palavra mais importante. Então, o objeto ele pode ser formado por uma palavra ou mais de uma palavra, mas lembrando que o núcleo é a palavra mais importante desse termo, tá? Então, aqui ele responde a pergunta a que. Olhem bem essas perguntinhas aqui, depois anotem. A que, a quem, de quem, em que. E essas perguntas são feitas obrigatoriamente pelo verbo transitivo indireto, tá? Núcleo do objeto, que é o que eu acabei de comentar com vocês. O núcleo do objeto indireto, o núcleo do objeto direto, como do objeto indireto, né, dos dois objetos, podem ser representados por substantivos, né, por palavras substantivadas, por pronomes substantivos, por pronomes pessoais, oblíquos, que a gente vai até ver as regrinhas dos pronomes oblíquos ali mais na frente. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos núcleo do objeto, tá? É o que eu disse para vocês. Nós vamos ter, sim, a palavra mais importante do termo. Exemplo, os astronautas realizam uma perigosa viagem. Aqui é facinho, turma. Sujeito simples, astronautas, núcleo, astronautas, tá bom? Núcleo, palavra mais importante. Lembra que nós comentamos uma vez na sala de aula? Esse os aqui é um artigozinho, lembra? Está associado ao núcleo, ao nome. Adjunto adnominal, acredito que vocês lembram disso, tá bom? Aí nós temos realiza uma perigosa viagem, um predicado verbal. O verbo realiza, que realiza alguma coisa, não tem preposição aí, ó. Quem realiza o quê? Não tem preposição, então eu tenho um verbo transitivo direto. Realiza o quê, turma? O que ele realiza? Tudo que está aí na oração, ele realiza o quê? Uma perigosa viagem. Então, eu vou pegar todo o termo e vou colocar lá como resposta, certo? Aí sim, qual é a palavra mais importante desse termo aqui, ó? Objeto direto, uma perigosa viagem. Qual é a palavra mais importante? É uma? É perigosa? Não. A palavra mais importante é o quê? Viagem. E viagem é qual classe gramatical? Substantivo. Tá? Então, aqui é um exemplo de que o núcleo do objeto pode ser representado por um substantivo. Aí vocês voltem aqui e vejam quais são as palavras que podem vir representadas pelo núcleo de um objeto. E no caso dos substantivos aqui, né? Substantivo, palavra substantivada, pronome substantivo, tá? E aí nós vamos entrar nesse nosso último assunto aqui da análise do predicado, que é a função sintática dos pronomes oblíquos átonos. Pode ser que para alguns seja um tanto complexo, tá bom? Mas vamos atentar bem direitinho e eu acredito que vai ficar bem simples depois do que nós conversarmos aqui. Os pronomes oblíquos átonos, eu já sei que são aqueles pronomes que só vão ter um sentido completo, só vão fazer sentido se eles estiverem associados a alguma palavra. Tá certo? Eles sozinhos, eles não vão ter um sentido completo. Por isso que eles são chamados de átonos, tá? Ao contrário dos oblíquos tônicos, que vão ter sentido totalmente independente de qualquer outro termo, tá ok? Vamos relembrar. Nós temos aqui os pronomes oblíquos átonos, que são esses mocinhos aqui, ó. Mi, ti, si, o, a, os, as, lis, lis, nus. Observem que não tem acento. E vos, observem que não tem acento. Alguns falam nós e vós. Nós e vós tem acento, turma, e eles não são átonos. Nus e vos são oblíquos átonos, não tem acento. Palavras acentuadas não vão ser átonas, tá bom? Elas vão ter uma tonicidade própria, vão ser tônicas, no caso. E nós estamos falando no caso de pronomes oblíquos, tá certo? Por exemplo, nós temos aí uma palavra acentuada, que é monossílabo e é tônico. Pé. Dó com acento.
né? Dó, dó, nota musical. Agora, se eu botar só o D e o O sem acento, ele não vai ter nenhum sentido se não for associado a um outro termo. O menino quebrou o dedo do irmão. Aí sim, é no caso preposição, né? É uma palavra átona. E se eu colocar acento, aí eu já vou intensificar, né? Dar uma tonicidade para essa palavra e ela deixa de ser átono e passa a ser tônico, tá bom? Só para vocês observarem que não é nós e nem vós, é nus e vos. E quando eu boto acento, eu vou tonificar, eu vou dar uma tonicidade para esse termo e aí automaticamente ele vai mudar também a sua função. Então, esses são os pronomes oblíquos átonos, tá? Em análise sintática, eles podem funcionar como objeto direto e como objeto indireto. E tem uns que são com características próprias, eles vão exercer só aquela função, tá bom? Que nós vamos ver aqui, ó. O objeto direto, esses mocinhos aqui, ó, o, a, os, as, eles são obrigatoriamente objetos diretos, tá bom? Eles sempre vão exercer a função de objetos diretos. O me, ti, si, nus e vos vai depender do verbo, tá bom? Agora, o, a, os, as e suas contrações, tá bom? Quem são as contrações? Nas, nós, los, las, lo, lá, tá bom? Esses são as contrações desses pronomes aqui que eu tô mostrando para vocês, ó. Tá bom? Esses mocinhos aqui, eles vão sempre exercer a função de objeto direto, tá? Sintaticamente, eles exercem a função de objeto direto. Eu o encontrei na praça. Eu os encontrei na praça. Eu a encontrei. Eu as encontrei. Quem encontra, encontra alguém. Eu encontrei quem? Eu encontrei quem? O. Tá bem que assim, ó. Esse o aqui representa uma pessoa. Eu não sei quem é. Tá certo? Mas ele representa uma pessoa. Então, eu encontrei quem? Ah, professora, não aparece aqui não. Aparece sim, tá bem aqui, ó. Eu encontrei quem? Eu encontrei algumas pessoas. Só não aparece de forma específica aqui, mas aparece representado pelo pronome. Tá bom? Eu a encontrei na praça. Eu encontrei quem? Ah, eu encontrei... Deixa eu ver quem? A Cíntia na praça. Pronto, eu só substituí o nome Cíntia pelo pronome a. Tá bom? Eu a encontrei na praça. Certo? Tá aqui. Eu o encontrei na praça. Eu encontrei quem? Ah, eu encontrei deixa eu ver, o danadão do Paulo Ricardo. Pronto, tá aqui. Eu o encontrei na praça. Tá bom? Eu só substituí o nome do Paulo Ricardo e coloquei o pronome o aqui. Certo? Então, esses aqui que aparecem, e como eu disse para vocês, e as suas contrações, eles vão exercer a função sintática de objeto direto, tá bom? Então, o verbo encontrar exige um objeto sem preposição, ou seja, exige um complemento verbal chamado de objeto direto. E aí nós vamos ter esses dois aqui, meninos, que eles vão exercer a função sintática de objeto indireto. Tá bom? Eles sempre vão exercer a função de objeto indireto. Aqui vai ser objeto direto, esses aqui, e esses aqui é objeto indireto. É como eu disse para vocês, o me, ti, si, o nus e o vos vai depender da transitividade verbal. Tá bom? Eu tô destacando esses dois aí para vocês terem a noção de que eles já têm uma função sintática definida. Então, a criança lhe obedecia cegamente. Eu tenho o verbo obedecer, que é um verbo que exige um complemento verbal com preposição, que obedece a alguém. Então, eu obedeço quem? Lhe. Tá aqui, ó. Lhe obedecia cegamente. Quem é esse lhe? Pode ser a professora, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser alguém. Mas obedecia cegamente a alguém, que é representado pelo pronome lhe. Tá? Então, o lhe e lhes, ele sempre vai exercer a função sintática de objeto indireto, tá bom? Então, quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa, tá? Então, o verbo obedecer, ele vai exigir essa preposição aí, e esse complemento verbal, ele está sendo representado pelo pronome. Então, aqui nós temos exemplos de pronomes oblíquos átonos, onde ele tem a sua função sintática aí definida, né? Como é o caso dos pronomes que exercem a função de objeto direto e o caso dos pronomes que exercem a função de objeto indireto.
Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, turma, para vocês, mas é como eu sempre digo, se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, façam as anotações de vocês e não esqueçam de perguntar, tá bom? Eu estou sempre à disposição, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, nessa semana nós trabalhamos aí análise do sintagma verbal, tá bom? Predicado verbal. Um abraço a todos.